Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje sobre uma carta que Paulo escreveu a Filemon, enquanto estava preso em Roma. É uma carta que vai nos ensinar muito sobre amor, perdão e um comportamento de um verdadeiro cristão. Eu te convido a ver até o final esse vídeo. Nós vamos entrar profundamente, no relacionamento entre cristãos, como nós devemos ver as coisas do ponto de vista bíblico, claro, em relação às situações que acontecem na nossa vida, que parece que nós devemos tomar uma decisão, quando na verdade nós devemos tomar outra decisão, ou seja, totalmente contrário à forma como o mundo pensa. O cristão tem que agir com amor. Amém? Sempre agradeço a Deus por tudo, sempre agradeço a vocês que acompanham o canal, que estão inscritos, que ainda não estão, que se inscrevam, por favor, para ampliar o alcance do mesmo a outras pessoas, Dê o seu like, poste seu comentário, em nome de Jesus. Nós vamos ler então a carta, aqui no começo. A carta de Filemon é uma carta pequena, na Bíblia. Ela se encontra logo após a carta de Paulo a Tito e antes da carta aos Hebreus. Inclusive é uma carta que é muito pouco pregada, porque as igrejas hoje têm um outro foco, na verdade. Nós aqui vamos estudar ela profundamente, e vamos ver o que realmente Paulo pode nos passar, e qual era a intenção de Paulo ao escrever essa carta a Filemon. Diz assim no versículo 1, perdão. Eu, Paulo, prisioneiro, por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então nós vimos que Filemon é realmente um irmão em Cristo, vamos dizer, de Paulo, e que também ele é conhecido por outras pessoas, por ser também seguidor de Cristo. Então Paulo, quando ele escreve a Filemon, já o conhece. Inclusive, ele é filho de Paulo na fé, possivelmente. Então Paulo tem um relacionamento já com Filemon. Segue a carta, a fé e o amor de Filemon. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Então fica claro que Filemon tinha um amor, que é um amor semelhante ao amor de Cristo, e porque ele demonstra aqui na carta mesmo que Filemon tinha uma fé em Cristo. Isso agradava o coração de Paulo. Peço a Deus que a fé que une você a nós faz com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida. Por estarmos unidos com Cristo, as bênçãos vêm através da união a Cristo Jesus. Está bem claro, Então, que ele expressa gratidão, por ter recebido essas bênçãos, e nós devemos prestar atenção que nesse momento Paulo está preso, mas agradecendo a Deus, trabalhando, evangelizando, pregando, ensinando, mesmo em cadeias. Paulo, então, ele não vê a sua situação como um impedimento para falar do amor de Cristo, para ensinar, para pregar. Já podemos tirar uma lição para as nossas vidas, Independente de como estejamos, se somos verdadeiramente cristãos, isto não pode impedir de nós professarmos nosso amor a Cristo. Seja o que estiver acontecendo, nós temos que ter sempre no coração o contentamento e a alegria por estarmos verdadeiramente livres. Não foram as cadeias que impediram Paulo de pregar o evangelho, anunciar as boas novas e ensinar e doutrinar. Não foram as cadeias físicas, porque tudo partia do coração. Então nada pode impedir nós de expressar o nosso amor a Cristo. Amém?
Segue o texto, né? Meu caro irmão, seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Também Filemão tinha esse mesmo espírito, né? E se reuniam na casa dele, a igreja, se reunia ali, os irmãos se reuniam, ele alegrava, ele também ensinava, creio, ele tinha um contentamento em falar de Cristo, né? E ele era um homem considerado importante, porque tinha ali escravos, tanto é que Onésimo era seu escravo, e nós vamos ver agora que foi justamente esse escravo que fugiu que gerou esta carta escrita por Paulo, né? Um apelo, na verdade, em favor de Onésimo. No versículo 8 em diante diz assim: por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Paulo se sentia no direito de exigir o que Filemão deveria fazer, porém, o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. Né? Ou seja, a exigência de Paulo, mesmo sendo de, vamos supor, inferioridade socialmente falando, ou politicamente falando, economicamente falando, nessa época, ele tinha autoridade apostólica e ele poderia exigir se Filemão cumpriria ou não, é outra situação. Mas ele poderia, mas mesmo assim, ele demonstrou aqui uma grande sabedoria e pedindo apenas, né? Para que o Filemão prestasse atenção e cumprisse o que estava aqui sendo proposto na carta. Deus é assim conosco. Né? Ele pode, pela sua autoridade, nos exigir, nos obrigar, se quiser. Mas ele não faz isso. Ele quer que nós nos aproximamos dele por amor. Então ele manda cartas, ele manda mensagens, ele fala conosco, ele conversa em oração, ele tem demonstrado ao longo da história da humanidade, em muitas situações, a sua presença através da vida de profetas, de sacerdotes. Hoje em dia ele ainda se manifesta, mas nós devemos entender que nós devemos nos aproximar de Deus por amor. Ele não vai nos obrigar, se nós vamos aceitar ou não a sua palavra, nós vamos aceitar ou não a sua verdade, se nós vamos aceitar ou não a Bíblia, Jesus Cristo. Vai depender de cada um de nós. Paulo aqui não foi invasivo também. Então fez um pedido, ó. Mas o amor que tem por você me obriga a fazer apenas um pedido. Esse amor é o mesmo amor que é professado por Jesus Cristo. E é o mesmo amor que Deus tem por nós. Está no coração de Paulo. E faça isso, embora eu seja Paulo, representante de Cristo Jesus. E faço isso, né? Embora eu seja Paulo, representante de Cristo Jesus. E agora também prisioneiro por causa dele. Ou seja, Paulo agora não era prisioneiro do mundo, era prisioneiro de Cristo Jesus. Mesmo ele estando em cadeias, mesmo ele estando ali entre paredes, vamos supor, né? Ele, na verdade, ele se considera prisioneiro de Cristo Jesus. Seu coração está preso a Cristo Jesus. Que nós venhamos a ter esse mesmo sentimento, né? Nos sentimos presos em Cristo Jesus, né? Sermos realmente filhos de Deus ao ponto de nos sentirmos acorrentados a Cristo e tudo que nós façamos seja de acordo com a vontade do Senhor. Isso não traz tristeza, isso não traz dor, isso traz alegria, isso traz paz. É o contrário da forma como o mundo vê as coisas. Nós podemos e devemos ser prisioneiros de Cristo, nos sentirmos como Paulo se sentia aqui e expressa isso ao seu filho amado, Filemão, dizendo, olha, eu me sinto prisioneiro de Cristo. E como prisioneiro de Cristo, eu estou escrevendo esta carta em favor de Onésimo, né? E nós vamos ver na sequência, né, o que Paulo pede. É incrível. Pois enquanto eu estava na cadeira, me tornei pai espiritual de Onésimo. Né? Então Paulo conheceu Onésimo, doutrinou Onésimo, ensinou também Onésimo, ficou sabendo da situação de Onésimo. E agora Onésimo é seu filho espiritual também. Onésimo tem a mesma fé, o mesmo amor que tem Paulo, que tem Filemão por Cristo. E os membros da igreja primitiva tinham. Onésimo agora também é irmão em Cristo deles, mas ainda continua sendo um escravo, ainda continua sendo um fugitivo. Onésimo quer dizer útil no grego. Só que nós vamos ver que Paulo cita que ele era antes inútil e agora útil. Ou seja, mesmo o seu nome, que era um nome muito comum entre os escravos, significa útil, porque naquela época ser escravo era algo comum. 30% da população romana era escrava, eram milhões de escravos. Então Onésimo era só mais um escravo entre milhões de escravos. E seu nome era comum,
Então ele deveria ser útil, mas ele era inútil, tão inútil que se tornou um fugitivo. E veja que ele fugiu da casa de um senhor que possivelmente não era como os outros que não eram cristãos. Porque se ele era cristão, ele tinha um amor, ele tinha compaixão, ele demonstrava, ele recebia na sua casa pessoas, ele falava de Cristo, certamente ele tratava de uma forma diferenciada os seus liderados ou os seus escravos. Então, mesmo assim, Onésimo fugiu dali. Ele era um servo inútil. Muitos de nós somos inúteis, afastados da presença do Senhor. Nós nos tornamos inúteis para Deus, para o nosso Senhor, para o nosso Pai. Nós nos tornamos inúteis porque não servimos absolutamente para nada e acabamos fugindo da presença de Deus, indo para outros tantos lugares, menos debaixo da santa proteção de Deus, da mão protetora de nosso Deus. É assim como muitas pessoas nos dias de hoje são inúteis e parece que são úteis, mas são úteis na verdade para o mundo e são inúteis para Deus. Ali nesse caso, Onésimo era inútil para o seu senhor. Seu senhor era Filemão, não era Deus. Ele conheceu o Deus de Paulo, nosso Deus, após ele fugir. Então veja aqui mais algo muito profundo, que na verdade aquela situação de Onésimo se encontrava foi utilizada por Deus para trazer ele para o cristianismo, para apresentar Jesus Cristo. A situação que eu e você podemos estar passando hoje, né, a situação que nós podemos nos encontrar hoje, na verdade pode nos estar levando a Cristo Jesus. Pare e pense como você está hoje. Dê uma pausa aqui agora para refletir e veja que, na verdade, Deus pode estar usando essa situação a favor dele para que você tenha um encontro com Cristo Jesus. Assim como Onésimo teve, porque nessa fuga, certamente ele deveria ser tratado de uma forma diferenciada se ele regressasse, retornasse. Ele deveria ser morto ou marcado na testa com a letra F de fugitivo, que era a tradição na época, marcada com ferro, brasa quente, com a letra F, fugitivo, para servir de exemplo, porque como eram milhões de escravos naquela época, havia um cuidado e até um certo medo dos romanos de que houvesse uma rebelião, e uma atitude como essa de fuga era tratada de forma bem dura. E o seu senhor tinha toda a liberdade para torturar ou maltratá-lo num possível regresso desse escravo. Então Onésimo estava em uma situação delicada nesse momento. Mas foi justamente essa situação que colocou ele diante de Cristo Jesus. Aí então estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Paulo então escreve dizendo que está mandando de volta Onésimo. E Onésimo era muito útil na obra para Paulo, a carta diz. Mas mesmo assim Paulo sabe que Onésimo tem que cumprir com tudo, rigorosamente dentro da lei também. E ele era um escravo fugitivo, ele precisava voltar. Precisava receber o perdão, precisava cumprir com as suas obrigações, não podia fugir dessa situação, né? Então Paulo volta, ou melhor, Onésimo volta, mas claro, sob forte orientação espiritual de Paulo, agora com a presença de Cristo, agora não sendo mais inútil, agora sendo útil. E Paulo ainda diz, não, se ele te deve alguma coisa, o que nos leva a entender que possivelmente ele possa ter usurpado algo na sua fuga, Paulo diz, eu assumo tudo, e dá oportunidade ainda maior para Filemão de trabalhar o seu lado espiritual praticando perdão. Veja só então como todos aqui foram beneficiados. Paulo teve uma perca, né? Mas teve que se desapegar de um servo que era muito útil a ele, mas em compensação ele mandou Onésimo dentro da sua humildade regressar e ainda por cima Filemão praticar o ato do perdão. O que nós podemos tirar aqui de grandeza para nossas vidas? Nós podemos praticar sim o desapego das coisas se for a favor de uma obra maior a Deus. Se Deus falar, se Deus mandar, nós temos que nos desapegar das coisas, porque o que mais importa é o nosso relacionamento com Deus e o crescimento da obra. Não fique apegado a nada que não seja Cristo Jesus, seja apenas escravo de Cristo Jesus e de Deus. O demais, deixe Deus controlar as situações. Veja então que nesse momento Onésimo teve também a oportunidade de praticar a humildade e voltar da onde ele fugiu, mesmo correndo o risco de sofrer as penalizações, porque de fato que certeza poderia ter ele de que ele não seria muito maltratado por Filemão pelo ter feito o que ele fez, mesmo ele sendo agora um cristão, porque Filemão tinha esse direito pela lei humana de fazer
o que os outros fariam em situações comuns da época. Mas não, né? Eu creio que Filemon praticou o perdão de uma forma linda e maravilhosa, porque Filemon era um servo de Jesus Cristo. A carta nos diz, né? Então, que maravilha, no versículo 15, nós está indo para o final, veja só. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão do Senhor. Agora, Filemon recebe não só mais um escravo, mas um irmão em Cristo. O que, de repente, agora ele pode se alegrar junto, pode se contentar junto, pode compartilhar junto de momentos especiais, né? Conversando sobre Cristo, falando sobre Deus, compartilhando, né, as experiências uns com os outros, quem sabe se tornando muito mais próximo até do seu relacionamento familiar. E antes ele era simplesmente um escravo. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. Se alguma coisa aconteceu, Paulo assumia tudo. Que comportamento, né? Quem quer assumir algo que outro fez a alguém hoje em dia? Quem tem isso no coração, não deixa comigo que eu estou assumindo tudo, mas eu estou mandando ele de volta para você transformado. Veja que Paulo não mandou ele de imediato. Paulo, ele primeiro ensinou, doutrinou, e quando viu que o coração dele verdadeiramente estava convertido, é que ele regressou. Então, às vezes, nós temos que ter um tempo de Deus nas nossas vidas para que nós possamos regressar a pedir perdão para alguém ou a perdoar alguém, para que nós possamos ressarcir um prejuízo, um dano. Nós precisamos realmente estarmos convertidos, porque nós precisamos estar fortes na fé, com o Espírito Santo de Deus em nós, porque existe lutas nisso, existe batalhas nisso, né? Não é fácil regressar. Ele teve que voltar aproximadamente 2.000 quilômetros ali para regressar ao seu Senhor, né? E sem saber nessa trajetória o que poderia acontecer apenas pela fé. Mas ele foi. Saia da zona de conforto, regresse onde é necessário, faça o que tem que ser feito, mas quando verdadeiramente estivesse convertido, para que não corras o risco de sofrer as penalizações e não aguentar. Eu creio que não houve nada de tão grave aqui, né, no seu regresso, pelo contrário, foi muito festivo, mas claro, ele estava verdadeiramente convertido. E para terminar, eu estou certo que você vai fazer o que eu estou pedindo, e sei que você fará ainda mais, o que nos dá certeza de que nada de ruim aconteceu e que muito mais ele ainda ia fazer do que simplesmente o perdoar. Mas aqui a carta não relata, só que nós podemos esperar coisas maravilhosas de Deus quando nós nos convertemos, né? Nós esperamos isso, mas ele tem muito mais do que isso que nós esperamos para nos dar. Tenha fé de que quando você verdadeiramente estiver convertido e estiver consertando aquilo que precisa consertar, muito mais Deus vai te dar. Seja fiel no pouco e no muito ele te colocará. A palavra do Senhor é bem clara. Filemon regressou aonde ele tinha que regressar, no momento certo, fazendo com que as bênçãos sobre a sua vida fossem derramadas ainda muito maior do que o próprio Paulo podia esperar e do que o próprio Onésimo podia esperar, e creio que até do que o próprio Filemon podia esperar, porque o que nós esperamos é sempre menor do que o Deus tem para nós. Agora, que Deus então possa nos capacitar a ter esse amor que Paulo tinha, a ter essa compreensão que Filemon tinha, a ter essa humildade que Onésimo tinha. Amém? Então que Deus te abençoe, né? Muito obrigado por mais este vídeo. Nós temos compartilhado juntos do ensinamento da palavra do Senhor. Não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever e acompanhar o canal em nome de Jesus. Amém.